escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje de Escola Dominical, dando continuidade na nossa revista. Mas antes vamos fazer uma oração, um louvor, agradecimento a Deus e pedindo a sabedoria do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, te louvo, te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Pai, por estar o teu povo através deste meio de comunicação, conectado, Senhor Deus, para aprender e estudar a palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa repousar sobre a minha vida, dando-me entendimento, sabedoria, Pai, pedagogia, aconselhamento, Pai, no inteligência, no estudo, Pai, que venho promover através da nossa revista, através desta escola dominical, que venha preencher não só o meu coração, mas o coração de todos que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, eu te louvo, te agradeço. Amém. Então, iniciando aí a nossa revista, suas escolhas têm efeitos, Davi, Salomão, ascensão e queda, tá? A primeira pergunta que eu deixei para você pensar é: qual o seu desejo? Você encontra uma lâmpada mágica e lhe é permitido 1, 2 ou 3 desejos. O que lhe viria à mente no momento, né? Alguns agora poderia dizer: acabar esse coronavírus, né? Louvado seja Deus que assim seja. Mas, enfim, eu coloquei essa imagem de um homem segurando o mundo e o dinheiro aparecendo nele, porque existem duas coisas que a maioria das pessoas mais deseja. É o dinheiro para satisfazer os demais desejos do coração, né? E o poder, a relação do poder, porque quando você tem poder, consequentemente, vai lhe aparecer o dinheiro também, né? E aí, se a gente fosse parar para pensar, muitas pessoas usam Deus e a sua palavra para alcançar os seus próprios desejos e satisfazerem as suas cobiças. Então, o prazer de, por exemplo, eu estar participando de uma festa religiosa, eu me justifico nessa festa, né, para não dizer, nossa, não, mas eu não tô lá com essa conotação. Ou um salmo, que é uma Bíblia na sua casa que está sempre aberta no Salmo 91, como proteção da sua casa. Ou um protetor dos sonhos, né? Ou um pastor, falso profeta aí, que vem com a teoria da prosperidade, da bênção, né? Uma água que eu vou orar por ela para ser ungida e vai me fazer um efeito melhor. Ou eu ganho às vezes algo de presente, trabalho como proteção, não é por isso, mas é por consideração ao meu amigo, né? Outra situação também, às vezes a gente se associar, estamos na igreja, estamos associados a um outro tipo de sociedade, não pensando em Deus, mas eu estou pensando na minha vida profissional, alavancar minha vida profissional, né? Então eu começo a seguir um pé em cada canoa, né? Então servindo 2 lugares ao mesmo tempo. Conhecendo a história de Salomão, aí a gente vê um quadro de Lucas Giordano, que está no Museu de Madrid. Esse quadro foi feito de 1684, foi finalizado em 1705. Ele chama O Sonho de Salomão, porque foi através do sonho que a gente vai ler em 1 Reis, capítulo 3, que no sonho Deus pergunta a Salomão o que ele gostaria de ter,
né, de qual era o desejo dele. E Salomão olha para a vida dele e fala assim: nossa, o que que eu devo pedir, né? Tipo, eu tenho tudo, né? O que eu preciso com esse povo imenso para eu governar é sabedoria. Então, ele pede para Deus a sabedoria, né? E a sabedoria, ela traz, Deus permite para ele um coração compreensivo, né? E esse coração é justo. Por isso que a balança aí com o coração e o veredito, né? E quando você lê 1 Reis, capítulo 2, do 16 a 46, e depois lê 1 Reis, capítulo 3, e vê esse versículo 12 falando do coração compreensivo, a gente vê logo em seguida a mudança do coração de Salomão. Por quê? Porque Salomão, quando o pai dele falece, ele vai lá e vinga a todos os inimigos do pai dele que lhe fizeram o mal. Inclusive parentes dele, né, que faziam parte ali do reinado. E em 1 Reis 3,12, ele pede para Deus sabedoria e Deus lhe concede e fala desse coração compreensivo. Então é um coração que passa a ouvir as pessoas, né? Você, quando está no seu momento de ira, você não quer ouvir, você não quer ser confrontado, você quer falar, você às vezes joga as coisas, tudo mais, mas você tá ali tão irritado que você simplesmente faz sem pensar. Agora, quando você tem ação compreensiva, você escuta primeiro a pessoa para poder saber o que você vai falar para ela, a forma como você vai responder, né? E aí, Deus fica tão feliz com a atitude de Salomão que ele dá muito mais do que ele tinha pedido. Salomão só pede a sabedoria e Deus vai dar o que para ele? A inteligência, né? Vai dar um reino rico, riquezas para ele, vai trazer fama para ele, e ele vai construir o templo de Deus, né? O templo de Salomão, depois chamado, mas esse templo que Deus tinha orientado com todos os materiais, as medidas, como deveria ser construído. Que Davi, no primeiro momento, pensou em fazê-lo, mas Deus fala: não é você o escolhido para fazer essa obra, né? Então, a gente vai ver que Davi, você tem o domínio de Davi aí como rei de Judá, nessa parte lilás. Depois ele domina como rei de Israel, acrescenta esse em amarelo. E depois o verde mais escuro é o território conquistado por Davi, todo este, tá? Com exceção da Fenícia e ali da faixa de Gaza, vamos dizer assim, ilha de Faraó, né? O reino de Salomão, ele é marcado por paz e prosperidade. No reino de Davi havia muitas guerras, muitas conquistas. De Salomão já não mais, tá? Já falei sobre Salomão pedindo a sabedoria, né? Salomão fica conhecido por sabedoria, tá? Ele fica famoso e nós vamos ver isso com a presença da rainha de Sabá, que vem de tão longe para poder conhecer quem é esse rei tão sábio, né? As riquezas, a forma de administrar e tudo mais, o seu país. Ele estudou botânica, ele fazia as anotações, observava as folhas, as flores, enfim, a parte de zoologia, parte animal também. Ele escreve provérbios e cânticos em tempos diferentes, mas ele escreve, né? Salomão também escreve o Salmo número 72. Se você ler, é um salmo feito de Salomão, falando sobre até do reinado dele. Aí nós vamos ver que ele é um rei justo, que ele começa a julgar causas com muita sabedoria, que se fosse outra pessoa não se sabe se teria a mesma atitude, demonstrando assim tamanha sabedoria que Salomão tinha, que só deveria ser vinda de Deus, não tinha como explicar aquilo, né? E os livros aí, como eu já falei, provérbios, cânticos, e tem o livro de cantares também. Quando eu analiso a palavra de Deus, eu olho para Jesus, eu coloquei uma imagem aí de uma perspectiva da pessoa física de Jesus Cristo, tá?
Então, nós temos um sábio sem pecados, e a gente vai ver em Salomão um sábio, mas com pecados. Então, é como se fosse Salomão representasse a pessoa de Cristo em termos de sabedoria e de inteligência, né? Quando você olha para Jesus e vê aquela causa que tá todo mundo para matar, apedrejar a mulher que traía, né? E Jesus escrevendo lá, ele fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo vai soltando, tomando a consciência disso e sai de perto, né? Outra passagem também, cada vez que as pessoas vinham perguntar para ele, Jesus sempre tinha uma resposta, né? E com uma resposta não com ira, né? Mas com amor, com paciência, né? Com um tom de voz, eu acredito, de um tom de voz suave para responder aquelas perguntas, e muitas vezes respondendo aquilo que as pessoas estavam pensando, mas não estavam comentando em alta voz ali para Jesus não escutar, mas ele tinha o poder, o próprio Deus ali, sabia o que eles estavam falando. E tamanha era essa sabedoria de Salomão, que em Mateus 12, versículo 42, diz que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior que Salomão, mais do que Salomão em termos de sabedoria, inteligência e, consequentemente, tudo o fruto do Espírito que habitava na pessoa de Cristo. E aí, qual é a pergunta? O que pedir quando reconhecemos tudo que temos e somos? Primeira coisa, você reconhece o que você é, o que você tem, né? Primeira pergunta. Tem uma música do Projeto Sola, chama Salmo 23, que ele fala assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Você já parou para pensar nisso? Que você tem aquilo que Deus realmente acha o suficiente para a sua vida? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala: como está escrito, as coisas que o olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós não temos bola do futuro, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Em Lucas 12, 29 a 32, diz: não pergunteis, pois, o que é a vez de comer ou o que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu sei que é difícil, mas nesse momento foi o que Salomão menos se preocupou. Ele preocupou-se com a sabedoria para lidar com a vida, né? O que estaria por vir adiante nesse reinado. E a sabedoria que vem de Deus, o que essa sabedoria nos traz, né? Eu coloquei até em azul aí para vocês, em relação a Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, então pureza. Depois pacífica, ela traz paz. Moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então eu tenho pureza, paz, moderação, tratamento misericordioso, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia e justiça. É isso que a sabedoria de Deus traz, sabedoria para nossa vida, sabedoria de viver, tá? Quais são as consequências da sabedoria?
Em Provérbios 8:11 diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. A sabedoria, em Provérbios 4:7-9, diz que é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento, exalta e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Lembra que Deus falou que além da sabedoria iria trazer fama para Salomão? Era uma consequência, né? Você tem algumas pessoas que você admira, segue ou gosta de conversar mediante a sabedoria que essa pessoa te traz, em termos de vida, de escolhas, de procurar essas pessoas. Porque você sabe da fama dela, você sabe da honra dela, que ela é exaltada por muitos mediante a sabedoria dela. E como consequência você vê, e isso como consequência você vê o comportamento dela. Então a dádiva do Senhor para Salomão foi a sabedoria, inteligência, riqueza, glória. E se ele andasse nos caminhos do Senhor, ele teria longevidade, tá? Então eu tenho a bênção de estar recebendo a bênção do Senhor naquele momento. Uma sabedoria que foi verificada depois, através do que? O julgamento foi um dos casos mais famosos de Salomão, onde temos duas prostitutas. Imagina, prostituta não eram pessoas bem vistas pela sociedade, e as duas tiveram filhos praticamente do mesmo tempo de vida, e uma mãe acabou dormindo em cima do filho e sufocou aquele filho que veio a falecer. Só que a outra mãe, que estava com a sua criança dormindo do lado desta, estava dormindo, não viu, e essa outra que perdeu o filho acabou trocando as crianças. E a mãe percebe, vê a criança morta e fala: não, mas esse não é meu filho, pelas características físicas, né? Quem é mãe sabe muito bem que a gente é bem detalhista, sabe até onde tem a pintinha, a mancha de nascença do nosso filho, né? E ela pede para Salomão atendê-las, e aí elas expõem a situação para Salomão. Então eu tenho o sofrimento de uma mãe que o filho foi roubado, e eu tenho o sofrimento de uma mãe que perdeu o filho dela por sentimento de culpa dessa própria mãe. E aí, neste julgamento, Salomão manda cortar a criança em duas partes e dar uma parte para cada uma. Mas o coração da mãe verdadeira fala mais alto e ela diz: não, dá a criança para ela, porque era preferível ela ver o filho dela vivo do que morto. Enquanto a outra diz: você faz muito bem para o nosso rei, né, o Salomão. Você toma uma decisão muito boa, nosso rei. E quando Salomão vê aquela situação, manda tirar a criança daquela mãe que havia cometido a falha de matar o seu filho dormindo sobre ele, e dá para a mãe verdadeira a criança, mediante a fala das duas. Isso torna ele muito famoso, a tal ponto que chega para a rainha de Sabá. E esta, devido à fama dele, vai querer conhecer, vai querer ver como ele administra ele, como a riqueza que Salomão tinha, conhecer essa inteligência, a sabedoria dele. Então, tudo consequência daquilo que Deus havia prometido para Salomão. Um coração compreensivo, escutando duas prostitutas, que era algo muito raro, como eu já falei, trazendo uma justiça neste caso, consequentemente a sua fama rodando pelo mundo, a tal ponto de uma rainha vir conhecer este rei tão famoso pelo mundo aí, mediante a sua sabedoria. A pergunta: a rainha de Sabá impressionou-se com Salomão, com seu poder, sua riqueza e sabedoria, e com o seu Deus. Qual é a sua fama? Que fama? Qual é o seu legado? Como as pessoas conhecem você?
qual é o adjetivo adquirido quando as pessoas olham para você e vão comentar sobre você? Tanise, como que eu vou aprender sobre a sabedoria, né? Onde eu vou buscar? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A escritura é inspirada por Deus. Esse versículo 16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, dá origem ao termo inspirado ou inspiração, que significa soprado por Deus. Apesar de não especificar os mecanismos de como Deus inspirava os escritores, a Bíblia deixa claro que a fonte definitiva era o próprio Deus, ok? Então, Salomão versus Jesus, Salomão vai buscar essa sabedoria em Deus, também através dos seus estudos, daquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Jesus, quando vem como um homem sábio, né, o próprio Deus com a sua sabedoria, em Mateus 22, versículo 46, diz que as pessoas não tinham respostas para dar e argumentar com Jesus, por aquilo que ele falava, tamanha sua sabedoria. Em Apocalipse 2, versículo 18, fala que os olhos do Senhor são como fogo, fogo de justiça. Então, a sabedoria, a justiça, em Romanos 2,16, vai tratar desse julgamento, né? Essa justiça que vem mediante a essa sabedoria que o próprio Deus nosso tem. Então, aí eu coloquei para vocês essa diferença entre Salomão e Jesus, né? Que Salomão tinha que buscar sabedoria em Deus em todo o tempo, embora ele pediu para Deus a sabedoria, mas ele tinha que buscar em Deus, e Jesus é a própria sabedoria, né? Então, em Jesus Cristo, em Romanos 2,16, fala que isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho, ok? Finalizando, Salomão, né, ele transfigura, né, o próprio Cristo. Então, ele foi sucessor de Davi, ele tornou-se notável pela sabedoria que ele exibiu, pela maneira de executar a justiça dele, pela riqueza, pelas grandes construções realizadas. De modo tão especial, Salomão prefigurou a Cristo, rei por excelência, príncipe da paz, com a sabedoria de Deus. Esse é Cristo, tá? Então, ele prefigurou a pessoa de Cristo. Mas, como eu disse lá atrás, existe a diferença de um homem sábio com pecado e o homem sábio sem pecado. E esse homem sábio, mas com pecado, um pecador, nós vamos ver a consequência dele se perder na própria sabedoria dele numa próxima aula. Bom, que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima semana, e hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a sabedoria de Salomão, as consequências de se ter essa sabedoria mediante a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ela traz para a gente. Um beijo no coração, um bom dia para vocês.